Pessoal, passando aqui para comentar sobre a prova da Magistratura Paraná. Pude perceber que as questões de direito civil envolviam sempre mais de uma matéria dentro do direito civil ou envolviam o direito processual civil. E dentro do meu conteúdo caiu uma questão sobre a divulgação da imagem de uma moça sem autorização para fins econômicos. A assertiva correta era que dizia procedente o pedido de indenização porque não houve autorização e havia fins econômicos. A outra questão versava sobre a venda de um imóvel. E aí o imóvel não tinha metragem anunciada, não tinha metragem dita. A assertiva correta era que dizia, em razão da impossibilidade da complementação da área, caberá ao comprador a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Outra questão envolvia um acidente de trânsito e perguntava desde quando o devedor estava em mora. E de acordo com o artigo 398 do Código Civil, o devedor está em mora desde o dia que praticou o ato ilícito. A assertiva correta, então, era que firmava a data do acidente de trânsito como o evento danoso, como o ato ilícito, gerando, então, os juros moratórios. Por fim, a última questão envolvia fiança. A assertiva correta era que dizia que se o fiador efetuasse o pagamento, se subrogava nos direitos do credor e poderia prosseguir dentro dos mesmos autos. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Sucesso! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Na prova de hoje, duas questões falavam sobre direitos reais. Na primeira, trazia a possibilidade da alegação de uso capião em sede de defesa. Aqui, principalmente, a alegação sustentava a intervenção, a alteração do caráter da posse. E sim, a resposta correta era que falava que há essa possibilidade da alegação de uso capião, sustentando a alteração do caráter da posse, nos termos do enunciado 237 da terceira jornada de direito civil. A outra questão falava sobre contrato de promessa de compra e venda, mais ainda, atraso de parcelas condominiais. Afinal de contas, quando há o atraso da parcela e neste contrato não houve o devido registro, de quem o condomínio pode cobrar? Com um entendimento consolidado pelo STJ, o condomínio pode cobrar tanto do promitente comprador quanto do promitente vendedor. Boa sorte e até mais! E aí, galera, tudo bem? Espero que tenha ido bem na prova, agora já passou. E vamos fazer aí os primeiros comentários acerca das questões de família e sucessões. Questão que caiu, que a gente falou tomassem cuidado, era a questão de alimentos. Gente, caiu a questão da possibilidade de transmissão da obrigação alimentar, e a gente deu isso em sala, artigo 1700. Quando a obrigação alimentar é fundamentada na relação de parentesco, essa se transmite aos herdeiros do devedor, dispositivo expresso da lei, artigo 1700. A questão de sucessões era uma questão de exclusão por indignidade, também trabalhada. Lembra? Praticar homicídio doloso em face do autor da herança pode ensejar a exclusão por indignidade, mas desde que tenha propositura da ação no prazo máximo de até 4 anos e a ação seja julgada procedente declarando o sujeito indigno. Nesse caso, então, a herança iria para a Melina, porque o pai seria presumido como se fosse pré-morto, aquele que praticou o ato de indignidade. E por fim, uma questão de inventário. A questão de inventário não caiu direito material, tá, gente? Foi totalmente processual, mas é dispositivo legal de lei, artigo 672, inciso 1 do CPC, que é possível acumular ações de inventário, né? Acumular inventários quando as pessoas que vão receber são as mesmas, né? São os mesmos sucessores que irão dividir os bens. Espero que vocês tenham ido muito bem. Um beijo grande para vocês. Olá, meus amigos do curso jurídico que acabaram de fazer aí a prova para juiz substituto do TJ Paraná. Vamos conversar sobre 3 questões. Primeira, direito urbanístico. Eu te falei que ele ia te pedir o artigo 182 e ele pediu. Ele fala que o município quer regularizar a situação de terrenos não utilizados, subutilizados, e ele quer que você diga se você sabia exatamente a ordem que a Constituição manda fazer. Em primeiro lugar, parcelamento ou edificação compulsória. Em segundo lugar, IPTU progressivo no tempo. E só em terceiro lugar que vem a desapropriação, mas é aquela desapropriação sancionatória. Pago com título da dívida pública, tem que ser aprovado pelo Senado Federal, em 10 anos, todas as regras do 182. 2 questões de ambiental. A primeira, ele fala de um cidadão que constrói uma mansão em cima de uma área de preservação permanente. Gente, esse tipo de situação não regulariza, tá? Então, estava certa a alternativa que falava que a gente não admite a teoria do fato consumado e nem direito adquirido em matéria ambiental. Isso não existe, ninguém adquire o direito de poluir. Então, essa que era a alternativa certa que falava que a gente não aceita fato consumado.
E a última questão era sobre o entendimento do STJ com relação à intranscendência das sanções administrativas ambientais. Então, é quem comete a sanção que paga por ela, tá? Então, a gente não passa da pessoa daquele que cometeu a sanção, ok? Então, espero que vocês tenham feito uma boa prova e até mais. Olá, meus queridos alunos, estou aqui para resolver com vocês a prova da magistratura que acabei de ter acesso. Foram 4 questões de empresarial e vamos lá. Eu tive 2 questões versadas sobre a Lei 14.112. Uma que fala da possibilidade nova de recuperação para produtor rural, que tem que comprovar os 2 anos, e a lei diz como, né, já que ele não tem registro, e diz que o limite da dívida tem que ser de R$ 4.800.000, fazendo alusão aí à empresa de pequeno porte. Tivemos também uma outra questão que traz as assertivas sobre a recuperação judicial. E das 3 afirmativas, somente 2 estão corretas. Aquela que diz que agora passou a ser obrigatório a formação e funcionamento permanente do Conselho Fiscal, isso foi incorporado pela Lei 14.112 na Lei da 11.101, está lá no artigo 48A, e que é vedado à sociedade empresária até a aprovação do plano de recuperação judicial distribuir lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, isso também foi incorporado e está no artigo 6º-A. Também tivemos outras 2 questões, uma sobre microempresa e empresa de pequeno porte, que só tem 3 alternativas e somente uma está correta. A correta é aquela que diz que são reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados pelas microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito das comissões de conciliação prévia. E, por fim, a resposta sobre uma questão sobre marca, e a resposta no artigo 124, inciso 5º, que diz: marca não pode coincidir com nome empresarial ou título de estabelecimento de terceiro, mesmo sendo distinto, a marca não vai poder colidir. Mandem notícias, pessoal. Abraço. E vamos para as questões de legislação própria do TJ, Código de Normas e Código de Organização e Divisão Judiciária. Uma das questões, Código de Normas, dizia que o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais recebeu uma sentença para que fosse averbado o divórcio de um casal e constava ali a inexistência de bens a partilhar. E aí, ele pode declarar essa inexistência de bens na averbação? Sim, deve constar. E outra coisa, o casamento, quando foi celebrado, não foi naquela serventia, tudo bem? Tudo bem, ele dá cumprimento à averbação e remete ao agente delegado do qual ocorreu o casamento sem intervenção judicial. Essa é a alternativa correta. No Código de Organização e Divisão Judiciária nós temos 2 questões. O juiz que não quer apresentar no momento da posse a sua declaração pública de bens, ele está errado, ele é obrigado a apresentar, sob pena de nulidade do ato de nomeação, caso já tenha ocorrido, sob pena de que ele não exerça o cargo, não há outra alternativa. E por último, se a esposa do magistrado contraiu Covid, sim, ele pode obter uma licença para tratamento do ente da família, mas é preciso constar expressamente que a sua participação, a sua presença no tratamento é absolutamente indispensável e ainda que é incompatível com o exercício concomitante das suas funções. Espero que vocês tenham ido bem. Valeu!